Bom, meu amigo Eduardo Savoia, que está aqui hoje no estúdio da Transamérica, boa tarde. Quem é o seu convidado, Savoia? Boa tarde, Calil, boa tarde a todos. Olha, Dr. Caio Delia é cirurgião, especialista em joelho, e tem 39 anos, mas é muito competente e vem aqui para explicar, porque a gente ouve, não é só atleta profissional que sofre a lesão do, como eles chamam, LCA, né, ligamento cruzado anterior, que talvez seja hoje a mais grave para um jogador de futebol, seja ele profissional, que depende do trabalho, e até para o atleta amador. Né? E eu trouxe o Dr. Caio para explicar realmente por quê, viu, Caio? Porque essa lesão ficou tão comum que antigamente a gente não se ouvia falar disso. Eu não sei se não tínhamos os equipamentos necessários, enfim, se o futebol ficou mais profissional, exigindo mais do joelho do atleta. Fato é que todo mundo vira e mexe, você ouve, lesionou, rompeu o ligamento. Então gostaria muito, antes de mais nada, agradecer a presença do doutor para esclarecer por quê, né, doutor? Por que tanta lesão de ligamento cruzado anterior, tanto no futebol profissional quanto por aí, quem joga futebol, no esporte, enfim. Boa tarde. Boa tarde, Calil, boa tarde, Savoia. Agradeço o convite para estar participando desse programa com vocês. Nós que agradecemos. É sempre um prazer poder falar sobre um assunto do qual eu gosto tanto, que é, tem gente que não acredita, mas eu gosto de joelho, né? Então, Savoia, na verdade, eu acho que ao longo do tempo a gente começa a ver, sim, a lesão do cruzado anterior um pouco mais frequente em função do aumento da intensidade da prática e do número de pessoas que se envolvem na prática. Então, antes você tinha uma população um pouco mais restrita de indivíduos que praticava futebol em alto nível. Hoje, você pega no Brasil inteiro o número de atletas, sejam profissionais ou recreacionais, aí, amadores que jogam futebol. Então, consequentemente, você começa a ver a lesão do cruzado anterior, que é uma das lesões, se não a mais frequente, uma das que traz o maior transtorno aí para qualquer um que gosta de jogar futebol. O cruzado anterior é uma estrutura que, se você não tiver o cruzado anterior, é praticamente impossível você fazer qualquer esporte que necessite mudança de direção, desaceleração, salto e aterrissagem, que são coisas fundamentais no futebol. Então, hoje, o indivíduo que tem a lesão do cruzado anterior, ele necessariamente precisa passar por um processo longo aí de cirurgia, reabilitação, para poder voltar a fazer aquilo que ele gosta ou muitas vezes aquilo que é o trabalho dele, que é jogar futebol. Mas o índice hoje de recuperação plena do atleta é muito alto, né, doutor? Porque antigamente não existia talvez um número tão grande de lesões, mas quando o atleta tinha uma lesão de joelho, muitos nem voltavam mais. Eu acho que esse é outro fato que a gente acaba vendo mais a lesão, porque antes os atletas abandonavam o esporte. Se voltar 30 anos atrás, grande parte dos atletas que tinham lesão do cruzado, primeiro que o diagnóstico não era tão preciso, muitas vezes não conseguia se entender exatamente o que tinha ocorrido com aquela articulação, e aqueles que tentavam voltar não tinham sucesso e abandonavam o esporte. Hoje, com a evolução das técnicas cirúrgicas, a evolução do entendimento do processo de cicatrização do ligamento, o entendimento do processo de reabilitação do início ao retorno ao esporte, inclusive hoje com medidas preventivas para evitar que aquele atleta se relesione, então a taxa de sucesso hoje é muito grande. Hoje, dentro da ortopedia, uma taxa de sucesso como existe por uma lesão de cruzado anterior é acima de 90%. Quer dizer, teoricamente, 90% ou mais dos indivíduos que têm a lesão do cruzado anterior e passam por esse processo, cirurgia, reabilitação, conseguem voltar ao mesmo nível de prática esportiva. Muito bem. E aí, Savoia? Eu queria só saber um detalhe, que eu estou na estrada do jornalismo e convivendo com grandes cirurgiões, grandes médicos há muito tempo, né? Calil também. E o doutor me falou o seguinte, que existe um estudo em que a cavidade do joelho às vezes é mais estreita, e esse indivíduo que tem essa cavidade mais estreita é uma coisa nova para a gente. Ele acaba tendo mais chances de sofrer a lesão de LCA. Na verdade, existem diversos fatores predisponentes para que ocorra a lesão do cruzado anterior.
E quando você pensa em estabelecer medidas preventivas, e hoje isso está muito em voga, você desenvolver programas preventivos para impedir que o atleta tenha lesão do cruzado. Então começou a se estudar muitos os fatores predisponentes. Entre eles existem algumas características anatômicas do indivíduo que você não consegue mudar, não consegue alterar, que predispõem a isso. Entre eles é o chamado intercôndilo estreito, é o espaço onde estão os ligamentos cruzados. Mas além disso, além deste fator, existem diversos fatores musculares, neuromusculares, relacionados à propriocepção, que é o senso de posição articular, que são coisas manipuláveis com o treinamento, que também tem um impacto muito importante, ou até mais importante na ocorrência da lesão, que se o preparador físico e o próprio setor de reabilitação do clube estiverem atentos a isso, trabalhando com seus atletas, você consegue diminuir a incidência de lesão do cruzado anterior naqueles grupos. Isso é muito importante. Trabalhar na prevenção, porque hoje, doutor, a gente ouve dizer que, aliás, deixa eu só fazer um parênteses, dizer que o Joinville fez 2-1 na Ponte Preta, com um gol do zagueiro Bruno Aguiar, que já jogou no Santos. Agora, nesse momento, o Joinville está na frente da Ponte Preta na classificação de novo. Mas voltando ao assunto da prevenção, hoje a gente ouve dizer que as lesões musculares também pode ser feito um trabalho de prevenção com a coleta de algum determinado de material, algum material do atleta, checar se ele está mais predisposto a uma lesão muscular. E agora você está falando sobre isso também, quer dizer, tudo na vida, na medicina, se a gente puder atuar na prevenção, é o ideal, né, doutor? Na verdade, você tocou nesse assunto, a prevenção é melhor que a cura, sem dúvida nenhuma. Se você transitar nas diversas áreas da medicina, cardiologia, nefrologia, existem medidas preventivas para impedir um desfecho final. Então você trata a pressão arterial para que o indivíduo não tenha um infarto. Você trata o colesterol para que o indivíduo não tenha AVC. Você não vê isso praticamente na ortopedia. Nos últimos anos isso vem mudando, né? Nos Estados Unidos, que eles acabam sempre no que se refere à saúde ligada ao esporte, saindo um pouco na frente, se você hoje digitar no YouTube prevenção de lesão do cruzado anterior, explode o número de vídeos relacionados a formas de treinamento para impedir a lesão do cruzado anterior. Por quê? Como percentualmente a mulher tem mais lesão de cruzado anterior do que o homem, e nos Estados Unidos o soccer, o futebol nosso lá para eles, hoje é um esporte no high school e na faculdade que as meninas jogam muito. No ranking internacional, o futebol feminino dos Estados Unidos sempre esteve à frente do masculino. Já foi campeão olímpico e campeão do mundo. O masculino nunca foi. E com certeza o número de praticantes, consequentemente, acaba sendo maior. Então as meninas começaram a se machucar muito lá, os caras, alguma coisa está errada aqui. E foram detectar esses fatores predisponentes, montaram programas de prevenção, e isso veio ao longo dos anos caindo a incidência desse tipo de ocorrência. O que eu queria perguntar, Calil, você me dá licença, sobre as técnicas. Tudo evolui e a medicina é a mesma coisa. O que há de mais moderno hoje, doutor? Por exemplo, eu fiquei sabendo também, conversando em off com o senhor, que não é mais nem titânio que aqueles parafusos que colocam, é um material plástico que depois eu gostaria que o senhor absorvesse, o senhor explicasse como o tecido ósseo absorve esse parafuso. E como é que é mais ou menos feito isso daí? De onde arruma outro ligamento? Na verdade, a evolução da cirurgia do joelho passou aí, através dos anos, da cirurgia aberta para a técnica artroscópica, onde deixou de ser necessário abrir o joelho para operar, e passou-se da utilização das fontes de enxerto, quer dizer, a partir do momento que você perde o cruzado, não tem como você chegar dentro do joelho e dar ponto no ligamento e tentar com aquilo reconstituir. Você precisa reconstruí-lo. Então, como é que você faz isso? Você substitui o ligamento por um tendão do próprio paciente. E esse tendão passa por um processo biológico que se chama ligamentização, que dentro aí de um período de 4 a 7 meses, esse tendão se torna um ligamento. Por isso tem esse número mágico aí de retorno aos 6 meses, que é mais ou menos a média que o tendão demora para passar por todo esse processo biológico. Só que como qualquer processo biológico, existe uma variação individual. E isso é outra coisa que vem mudando ao longo do tempo. Aí antes, chegava nos 6 meses, você está pronto para voltar. Considerando que o tendão já teria se tornado um ligamento. E a gente sabe que isso não é verdade.
que tem pessoas que têm um processo de cicatrização mais rápido do que outras. Então hoje, dentro do processo de reabilitação, a gente acompanha também o processo de integração do ligamento para tentar, de uma forma mais objetiva, determinar o momento adequado para que esse atleta volte aí para o futebol. Muito bem, tá aí, portanto, a explicação, né, importante do Dr. Caio Delia, que é um especialista em medicina esportiva, mais especificamente em joelho. Você quer fazer alguma pergunta para o Dr. Caio, André Ferreira? Eu quero sim. Primeiro, pois não. Boa tarde ao doutor. Esse tipo de lesão só acontece quando a pessoa está praticando um esporte ou uma pessoa comum andando na rua, de repente pode pisar em falso, torcer o joelho, subir e descer algum degrau? Pode acontecer também, doutor? Sem dúvida, André, pode acontecer sim. A gente acaba vendo mais isso dentro da prática esportiva, mas não é incomum você se deparar com pessoas que sofrendo traumas de menor energia na rua, ainda mais que nossas calçadas são sensacionais, né? São pouco irregulares, a pessoa acaba torcendo o joelho e tendo uma lesão do cruzado. A questão de reconstruir ou não, fazer uma cirurgia num indivíduo que não tem uma prática esportiva de alta intensidade, hoje ainda é discutível, né? A gente acaba vendo como o resultado da cirurgia é muito bom, mesmo em pessoas que não têm uma prática esportiva intensa e tem uma situação como essa de se machucar numa situação corriqueira. Hoje a gente indica a cirurgia para deixá-la plenamente apta a fazer suas atividades. Doutor, outra coisa, em cima daquilo que o senhor respondeu na resposta anterior, evidentemente, quando é que você... Porque cada indivíduo responde de uma forma, isso nós entendemos. Agora, como é que o médico sabe que o tendão entendeu que não é mais tendão e que é ligamento? Como é que você tem essa certeza? Então, existe uma forma não direta, uma forma indireta de você avaliar esse processo de integração, de ligamentização, que é através do acompanhamento seriado com exame de ressonância, que você acompanha o amadurecimento do ligamento. Isso é bem claro e você consegue dizer, esse ligamento, pela imagem, tem a característica agora de um ligamento normal. Isso associado ao exame clínico para determinar se o joelho está estável ou não. E aí algumas medidas físicas de força, resistência, flexibilidade vão te dar os critérios suficientes, necessários para falar esse indivíduo está apto a voltar com um mínimo risco de relesão. Agora, doutor, só mais uma pergunta de minha parte em relação à prevenção. No caso específico da prevenção dessa lesão, né, de ligamento cruzado anterior, essa prevenção na prática se dá como? É com o trabalho de reforço muscular? É com suplementação nutricional? Alguma coisa que o atleta ingere? Como que é feita essa prevenção? A prevenção é feita basicamente com alguns tipos específicos de exercício físico. Então isso está na mão do preparador físico e da comissão técnica. Hoje no site da FIFA você tem uma área que a FIFA fala de medidas preventivas. Então, hoje acho que é o FIFA 12, que seriam os 12 exercícios que a FIFA preconiza para que os indivíduos possam minimizar o risco de lesão. Isso é uma receita de bolo que eles dão lá, tamanha a importância de fazer as medidas preventivas. Então é muito fácil. E as medidas preventivas, Calil, você não precisa ter uma sala cheia de aparelhos de musculação para fazer. Ou seja, não é caro fazer um programa de prevenção para lesão do cruzado anterior. No campo, com cone, discos de equilíbrio e um preparador físico com um bom critério, uma boa imaginação, você consegue fazer um belo programa de prevenção. Você consegue fazer um belo programa de prevenção. Você consegue fazer Isso é muito importante, mesmo porque além do lado humano e do lado físico do atleta, hoje existe o lado financeiro. Um atleta caro que ganhe 200, 300, 400 mil reais por mês e que fique parado um ano, significa um prejuízo incalculável para um clube. Então, o clube que tem uma boa gestão no seu futebol, ele tem por dever investir nesse trabalho de prevenção, de atualização, de minimizar lesões nos seus atletas, até para resguardar o investimento que foi feito. Ô, Calil, tem outro detalhe, doutor. Eu fui fazer uma visita ao doutor no Instituto VitaCare, que um fica no Morumbi e outro na Rua Mato Grosso. E é impressionante o número de equipamento e de profissionais
que ficam à disposição. E, em cima daquilo que você está dizendo, normalmente, se você for ao interior de São Paulo, por exemplo, os clubes não têm essa estrutura. Então, se o jogador for, e não é culpa dos clubes, é culpa da situação do futebol brasileiro. Se o jogador é de um clube do interior sem estrutura, sem dinheiro para fazer um convênio como vários clubes têm, quer dizer, essa recuperação fica praticamente impossível, porque é muito importante que o atleta tenha todos os equipamentos à sua disposição e os profissionais de primeira. Por isso, consequentemente, é muito mais fácil a prevenção. E um número que não chega nas nossas mãos, e que é uma coisa que a gente tem que pensar, hoje existe um envolvimento de diversos empresários no desenvolvimento de atletas jovens. Então eles pegam meninos numa fase bem precoce da vida, para querer acelerar o desenvolvimento desse menino para poder comercializá-los e vender para fora, enfim. O número desses meninos que tem uma injeção aí de profissionalismo precoce para rapidamente terem valor de mercado e que dá o retorno do investimento e que se lesionam por não ter um programa de prevenção, é um negócio com certeza muito grande, que não chega pra gente. Com esses meninos, sim, eles abandonam o esporte. Aquele menino que é de uma família humilde, começa a treinar, e tem uma lesão, e que aquele tipo de lesão impossibilita ele de voltar para a prática, ele abandona o esporte. E com certeza, a maioria dos empresários envolvidos nisso aí não investem no suporte de saúde desses meninos. Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar quando a gente fala em prevenção. Muito bem, vocês percebem aí que o Dr. Caio Delia sabe muito, é um especialista no assunto e realmente é importante ter pessoas como ele sempre aqui na programação da Transamérica para que o nosso ouvinte aprenda um pouco mais e todos nós possamos aprender também, né? Afinal de contas, o rádio e a programação nossa também tem uma função educativa. Por que não? Bom, antes de prosseguir com a entrevista, eu quero lembrar que ferramenta é Wonder. Precisando de um time de ponta para instalações elétricas? Escale a linha Wonder VDE. Ferramentas isoladas para descargas de até 1000 volts. Por isso oferecem mais segurança. E para a hidráulica? Escolha as chaves grifo, ajustáveis e alicates bomba d'água Wonder. Mas se você ataca no reparo mecânico, as chaves combinadas Allen e soquetes Wonder dão um show na oficina. Para cada atividade profissional, a ferramenta certa. E para todas elas, você pode contar com a Wonder. Encontre a linha completa Wonder na Dutra Máquinas. Transamérica esquenta. Bom, os jogos da Série B acabando e o Joinville fez o terceiro, hein? Joinville 3, Ponte Preta 1. O Joinville sacramenta sua vitória, vai à liderança do campeonato, 2 pontos à frente da Ponte, faltando 3 jogos para cada time. Edgar Júnior marcou o último gol da partida, Joinville 3, Ponte Preta 1. E lá em Fortaleza acabou mesmo, hein? Ceará 2, Vasco da Gama 0, Diego, Ivo e Ricardinho marcaram, o Vasco continua em terceiro lugar, mas agora já sofre aí alguma ameaça. E em Bragança, o Bragantino empatou, gol de Léo Jaime. Bragantino 1, Santa Cruz 1, portanto Santa Cruz que tinha entrado no G4 sai do G4, o Ceará com essa vitória momentaneamente entra no G4 dependendo do jogo do Boa essa noite, o Boa que vai visitar o Sampaio Correia lá no Maranhão. Já já a gente dá um resumo completo aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucasito, separa uma pergunta aí do povo pro Dr. Caio antes da gente poder liberá-lo. Eu queria só fazer mais uma pergunta de minha parte, doutor. Embora a sua especialidade seja o joelho, eu tenho muita curiosidade, né? Sempre conversei com os médicos que eu trabalhei e tal, sobre a questão das lesões de pubis, que é outra palavra que até o começo dos anos 90 não existia no futebol. Você nunca ouviu falar nos anos 70, Garrincha sofre lesão no pubis, Zito sofre lesão no pubis, isso não existia. Rivelino sofre lesão, Zico, não existia. E dos anos 90 para cá, esse noticiário é frequente, né? Ou o caso que mais me traz agora a memória é do Leandro Damião, que chegou ao Santos esse ano, não jogou absolutamente nada no primeiro semestre e depois veio a informação de que ele tinha uma lesão de pubis e que por isso ele não conseguiu render o seu futebol. Então eu queria, em rápidas palavras, o que o senhor pode falar pra gente sobre lesão de pubis,
quando ela é cirúrgica, quando dá para resolver com o tratamento conservador? Então, diferente da lesão do cruzado, a pubalgia, as lesões que acometem a articulação da sínfise púbica, são lesões geradas por sobrecarga crônica de treino e jogo. Então, é aquele tipo de lesão onde traz dor, no início não traz incapacidade, então o indivíduo ele consegue continuar treinando em alto nível e competindo em alto nível com aquela lesão, que acaba sendo, na maioria das vezes, negligenciada, até o momento que ele começa a ter desinserção das fibras da musculatura que se insere no púbis, dos adutores, e aí sim a situação começa a se tornar mais complicada. Você começa a ter alterações na própria articulação. Então, quando você vê atletas de alto nível, que tem aí 2, 3 anos de quadro de pubalgia, que não foram bem tratados, e o bem tratado envolve necessariamente um período relativamente longo de pausa. Se aquele indivíduo não ficar pelo menos 6 a 8 semanas tratando, sem jogar, sem treinar, ele não vai resolver o problema. Então ficam tapando o sol com a peneira até a hora que chega a ser uma situação muito difícil. E diferente da lesão do cruzado, a cirurgia para problemas da sínfise púbica é tratamento de exceção na falha total do tratamento conservador. Quando você tem um problema onde a cirurgia é exceção, pode ter certeza que a cirurgia não tem resultados tão sensacionais. Se a cirurgia tivesse um resultado de 95% de bom resultado, os atletas seriam mais rapidamente oferecidos esse tipo de caminho, né? Então, quando você vê situações como o jogador do Santos que você citou, ele com certeza já está numa fase difícil de lidar depois de tanto tempo e o clube fica com uma situação às vezes complicada na mão mesmo. Um atleta com uma lesão crônica que provavelmente foi negligenciada no passado e aquele indivíduo depende disso para viver e a cirurgia não necessariamente é garantia de bom resultado. Pô, Savai, vai lá. Daqui a pouco você faz a sua última pergunta e tem a pergunta do Lucasita que eu recebi uma mensagem aqui do Dr. Marcel Menon Miaki, um dos mais importantes otorrinolaringologistas do Brasil. Ele está nos ouvindo e gostando muito da entrevista, né? Até pelo conhecimento de medicina que ele tem também. E ele faz uma pergunta, doutor. É claro que talvez, não sei se você poderá falar, porque eu imagino que você não conheça o paciente, mas em nível geral, ele está perguntando sobre o Paulo Henrique Ganso, jogador que foi revelado pelo Santos, teve 5 cirurgias já de joelho, 3 num joelho e 2 no outro, e muitos acreditavam que o Ganso não poderia voltar a jogar em alto nível. E esse ano ele jogou, ele é o jogador que mais jogou no São Paulo, numericamente, foi o atleta que mais jogou, que mais partidas jogou, mais até mesmo que o goleiro Rogério. Por que acontece isso? Às vezes um atleta, por exemplo, que parece que não vai ter mais jeito, que nunca mais vai voltar a jogar, de repente consegue dar essa volta por cima. A situação do Ganso é uma situação onde, além o problema dele passou a ser lesão de cartilagem, né? E a cartilagem é um tecido com baixíssimo ou nenhum potencial de regeneração. Então ele passou por diversos procedimentos reparativos aí, como forma de tentar fazer com que a cartilagem dele voltasse a dar condição fisiológica para o joelho. Eu acredito que esse retorno dele nesse ano realmente mudou o padrão de jogo. Tem aí um papel muito importante do departamento médico do clube. Eu acho que acertaram a mão com ele. Dentro do que se faz de exercício, carga de treino individualizada, prescrição correta do tipo de exercício. Alguma coisa se mudou aí no meio do caminho para com certeza ele dar essa virada na curva. Eu conheço o médico que tratou do Paulo Henrique, é um cirurgião excepcional. Então eu tenho certeza que tecnicamente tudo foi muito, muito bem feito. Mas a cartilagem em si, a regeneração, ela é muito mais imprevisível do que, por exemplo, o resultado de uma lesão do cruzado. Então, às vezes a gente fica com situações como a do Ganso, um resultado meio errátil na mão. Hein? Bom, claro, eu ia pedir para o ouvinte fazer uma pergunta através do Lucasito, mas esse assunto... Aí eu pergunto, doutor, não é o caso do Ganso, pelo amor de Deus, mas também um atleta tem sua parcela de importância na reabilitação. Não é só o cirurgião vai lá, faz uma obra de arte no joelho do cara e o cara lá e não vai lá e não cumpre todas as etapas
como elas devem ser cumpridas, né? E isso é uma informação que a gente nunca vai ter, né? Isso nunca vai chegar para nós, como foi o comportamento daquele atleta durante o processo de reabilitação. Mas que a gente estava conversando fora do ar, que acho que a diferença do indivíduo, do atleta, ter um joelho tecnicamente bem operado e ele esquecer que operou aquele joelho, é um processo de reabilitação bem feito, bem programado em todas as suas etapas e bem executado pelo atleta, né? Muito bem. Bom, Lucasito, a pergunta do povo pra gente liberar o Dr. Caio. Já tem Fluminense e Botafogo, hein? Clássico carioca aqui na Transamérica, no Maracanã, com a transmissão do Oswaldo Maciel. Diz aí, Lucasito. Temos aqui a pergunta do Gustavo. Ele pergunta aqui se o tratamento com plaquetas também pode ser usado nas lesões de joelho para acelerar na recuperação. O tratamento plasma rico em plaquetas, que hoje realmente você vê no futebol muito em voga, principalmente no futebol, ainda não existem boas evidências que funcionem para tratamento de lesões intraarticulares. Então, lesão do cruzado, lesões de cartilagem, lesões de menisco. Sempre que eu ouço uma situação, ele tinha uma lesão do cruzado e fez plasma rico em plaquetas e voltou. Provavelmente aquele indivíduo tinha uma lesão parcial do cruzado que cicatrizaria de qualquer forma e fez aquele tipo de tratamento e ele voltou. O plasma rico em plaquetas hoje ele tem já uma evidência suficiente para que tenha uma aplicação, principalmente em lesões musculares. Quando você tem indivíduos com lesões musculares extensas, com hematoma, você fazer a punção desse hematoma e no local do hematoma colocar esse plasma rico em plaquetas, que nada mais é do que um filtrado do próprio sangue, onde se separa essas plaquetas, que são ricas em fatores de crescimento, que aceleram o processo de cicatrização, e colocar isso no local. Isso provavelmente acelera o retorno das lesões musculares. Bom, então, Savaia. Eu queria agradecer, já agradecendo, e uma curiosidade, doutor, agradecendo a presença, que é sempre muito importante a gente se informar. Por que joelho, né? Um vai para tornozelo, outro para coluna, outro cabeça. Por que essa paixão pelo joelho? Essa especialidade. Savaia, acho que no meu caso foi a ligação com atividade física e esporte desde pequeno aí. Meu pai, ele professor Ricardo Delia. O professor Ricardo Delia. Professor, eu chamo de professor mesmo, que ele me deu treino de karatê a vida inteira. Então, desde de criança, eu nasci dentro de academia, de ginástica. E vendo ele dar aula, dar treino. Então, esse envolvimento com a atividade física foi me levando para uma especialidade que tem mais relação com o esporte, que é a ortopedia. E aí, dentro da ortopedia, eu tive algumas referências. Amigos do meu pai, inclusive, ele teve um primo que faleceu há muito tempo, que foi médico do São Paulo, da seleção brasileira. Ritch Azevedo. Sim, conheci. José Carlos Ritch Azevedo, grande amigo meu. Faleceu muito moço, né? E ele, então, foi uma referência naquela época, eu lembro muito dele, ele era muito próximo ao meu pai. E um amigo dele, que até hoje atua, é um grande cirurgião de joelho, o professor Camanho, que foi meu orientador de mestrado, é o meu orientador do doutorado, então foram referências que foram me levando para a área de joelho. Bom, então, doutor, olha, só resta agradecer a sua presença, muito obrigado pela sua participação. O senhor pode ter certeza que elucidou muitas coisas aqui para os ouvintes, a gente ficaria mais 2, 3 horas conversando, mas eu tenho que fazer o noticiário dos 4 clubes de São Paulo e daqui a pouco tem Fluminense e Botafogo com Oswaldo Maciel, porque é um jogo que interessa muito, tanto para os paulistas que estão na parte de cima da tabela, o São Paulo e o Corinthians, por causa do Fluminense, como também interessa para o Palmeiras, já que o Botafogo está lutando contra o rebaixamento. Mas foi muito importante sua presença, quem ouviu, tenho certeza, aprendeu muita coisa, porque além de conhecer muito do assunto, muitas vezes a pessoa conhece, mas ela não sabe externar aquilo, não sabe colocar para fora. E o Dr. Caio tem essa outra vantagem, né? Ele fala muito bem, explica direitinho em linguagem que a gente consegue entender. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação e logo a gente vai agendar uma entrevista talvez com um espaço de tempo maior, tá bom, doutor? Caio, muito obrigado pela presença, obrigado, Savoia, obrigado a todos vocês pelo convite. Sempre um prazer participar, contem comigo aí para uma próxima vez.